gostaria de meditar com os irmãos o texto que está em Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 34. Marcos 10, 32 a 34. A NVI vai nomear esse texto quando Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Nós estamos fazendo a exposição do Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, e nós estamos aqui, já passamos da metade, ele tem 16 capítulos, e tem sido uma bênção estudarmos. E hoje nós temos um texto bem reduzido, são 3 versículos. Acompanhem juntamente comigo, mesmo assentados, porém com toda a reverência. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Cubra a sua fronte, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Graças nós te damos pela bênção de estarmos em culto, pela bênção de estarmos diante da tua palavra, pela bênção, ó Deus, de estarmos em família, em igreja. Nós clamamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apague, Senhor, as nossas transgressões, nos cubra com teu sangue, Deus, e nos ilumine, para que a gente possa entender a tua mensagem e a tua palavra. Que seja esta pequena devocional uma grande inspiração para as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. O pai da minha mãe, ele cuidava de rebanhos. Ele trabalhava ali no sul de Minas, uma região um pouco fria, inclusive. Minha mãe é natural de Pains, difícil de ver no mapa, né? E ele sempre pegava alguns serviços para cuidar dos rebanhos. Só que, em determinado momento, os rebanhos ficavam muito agitados. E por vários motivos eles ficavam agitados. Então, o meu avô, que a gente chamava de Dinjuca, né? José da Silva Leão, ele trazia algumas ovelhas e colocava no meio do rebanho. E era a estratégia dele. Quando ele colocava as ovelhas no meio do rebanho, então o rebanho todo ficava calmo, ficava em paz. Mesmo durante a noite, mesmo com o tempo ruim, se tivesse algumas ovelhas, ele entendia naquela que a gente chama a cultura dos antigos, né? Que aquela paz da ovelha, ela envolvia o rebanho e trazia paz para todo o rebanho. E quando estive diante desse texto, eu me lembrei de que as ovelhas, elas devem manifestar a paz de Jesus aonde quer que elas estejam. As ovelhas do pastor. E a pergunta que não quer calar é, primeiro, somos realmente ovelhas do Senhor? Se somos, amém. Temos realmente a Jesus como nosso pastor? É Ele que nos guia? Se isso é uma verdade, amém.
Esta mensagem é tão pequena, um texto tão pequeno, que intitulei Fundamentos Contínuos do Ministério de Jesus, mostra que da mesma forma que ele conduzia o seu pequeno rebanho dos discípulos e os seus seguidores, enquanto esteve humanamente, Deus encarnado entre os homens, antes do seu martírio, esse ministério, ele continua diante da sua igreja. E o pastor, Jesus, o sumo pastor, ele tem um cuidado extraordinário com a ovelha. Ele alimenta a ovelha. Ele conduz a ovelha e nas calmarias a bons pastos, a águas tranquilas. O pastor afaga as suas ovelhas, abraça as ovelhas. O pastor passa remédio nas ovelhas. E o pastor também vai em busca das ovelhas e as protege para que os lobos não as devorem. Então, Jesus realmente é o sumo pastor, ele é o pastor de todos nós. E esse texto mostra, então, Jesus a caminho do martírio. E à luz desse texto, nós temos a nossa problemática. Numa pequena transposição, nós percebemos hoje o desejo que muitos têm de não estar sobre a égide do pastor, sujeito ao pastor, submisso ao pastor. Haja vista um número de desigrejados. Mas desigrejados não é só aqueles que não vão à igreja e não estão ligados ao corpo, à igreja nenhuma. Desigrejados também são aqueles descompromissados, que conquanto tem uma igreja, tem um pastor, estão arrolados em rol de membros, mas não se manifestam. Então, este é o problema da igreja contemporânea. As pessoas não querem ter o cuidado do sumo pastor. Não querem estar submissos e sujeitos ao sumo pastor. O problema atual, o problema dos desigrejados. Nossa pretensão com esse texto é observarmos alguns fundamentos no ofício ou no ministério de Jesus que são contínuos com a sua igreja. Olhemos para o texto. Jesus estava subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Olha que interessante. Eu me lembro muito bem quando a Raquel deu aula aqui sobre João, o pastor, né? Ele disse que diferente dos rebanhos, o pastor vai atrás, dando as varadas, e o rebanho vai à frente. Com as ovelhas é diferente. O pastor vai à frente e as ovelhas o seguem. E a gente tem uma caravana aqui de um grande evento, que é a Páscoa. Mas eles não sabiam que o grande espetáculo da Páscoa, quando eles sacrificavam o cordeiro para comemorarem a libertação do povo da saída do Egito, o grande espetáculo é que Jesus seria o cordeiro. O grande espetáculo seria a morte de cruz. E eles não sabiam. E Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados. Os que seguiam estavam com medo. Eles sabiam da opressão e dos seus perseguidores. Vejam, aqueles que representavam a santidade, os sacerdotes que representavam Deus diante do mundo e o mundo diante de Deus, ou Deus diante do povo e o povo diante de Deus, foram esses os seus acusadores. E eles estavam com medo. Mas os discípulos estavam admirados pela ousadia do Senhor Jesus. E nesse caminho o Senhor Jesus chama os 12 à parte. Aquele momento de intimidade, aquele momento de carinho, e começa a dizer-lhes o que havia de acontecer. É o que o Senhor Jesus faz.
comunhão íntima, revelando o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. E eles, então, estavam subindo. E Jesus começa a falar, estamos subindo para Jerusalém. Jesus mostra e ensina para onde nós devemos ir. Só Jesus pode nos dizer. Quem não sabe para onde está indo, é porque não está sendo guiado pelo pastor. E ele diz, o Filho do Homem, sempre se referindo ao Filho do Homem como na terceira pessoa, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Irmãos queridos, essa frase, ela é muito interessante. Quando ele diz, e o Filho do Homem será entregue aos chefes. Quem o entregará? O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Certamente o Pai o entregaria. Aquilo que Deus exigiu de Abraão e não permitiu que acontecesse, o Senhor Jesus, um Deus ético, do qual falaremos hoje à noite, um Deus ético, e requer um cristianismo ético, entrega ao seu próprio Filho. E o Senhor Jesus continua, eles o entregarão à morte. Eles odiavam a Jesus, porque Jesus era muito liberal. Ele não eram tão zelosos com a lei, à vista e ao julgamento dos fariseus e mestres. Se o Senhor Jesus viesse em nossos dias, ele seria muito legalista. Tal a liberalidade que existe entre o povo, entre a igreja, entre todas as pessoas. Naquele tempo, eles julgavam que Jesus era liberal, comia de sábado, trabalhava de sábado, curava de sábado e fazia o que queria, enfim. E eles odiavam a Jesus. E o texto continua, estes, por sua vez, chefes e mestres, o entregarão aos gentios. Sim, porque eles não tinham condições de condená-lo à morte, eles estavam sujeitos ao governo romano. Só que os gentios não simplesmente o matariam, os gentios dispensariam um outro tratamento. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E nesse terceiro soar do sino aqui, do aviso sobre a condenação próxima, então Marcos, que é a fonte primeira desta informação, expõe claramente os detalhes do sofrimento do Senhor Jesus. E não tinham nos pronunciamentos anteriores, mas aqui ele fala desse terrível homicídio contra Jesus, um homem totalmente justo, homicídio cometido pelos representantes de Deus daquela época. Às vezes nós julgamos os gentios como ruins. Certamente eles são homens naturais e não têm o Espírito de Deus, mas há muita maldade e um potencial de maldade extraordinário que existe entre aqueles ditos crentes, né? Mas há uma palavra final que encerra o texto. 3 dias depois, ele ressuscitará. Há um comentário, Champlin vai dizer isso também, que essa informação talvez teria passado desapercebido entre os apóstolos. Esse fenômeno nunca tinha existido, isso era impossível, mas como Jesus sempre falava por parábolas, muito provavelmente eles estavam se referindo ao último dia, ou ressuscitará no coração das pessoas. Enfim, nunca tinha tido outro exemplo, então eles achavam talvez impossível. E nós concluímos o texto. Simples assim. Um texto pequeno,
onde Jesus chama os 12 e fala sobre o seu martírio pela terceira vez. E eu quero extrair aqui 5 lições, para que vocês guardem em seus corações, para que vocês anotem em suas agendas, com relação aos fundamentos contínuos do ministério de Jesus para com a sua igreja. Primeira lição: Jesus continua nos guiando rumo aos seus propósitos salvíficos. O objetivo de Jesus ir à frente e os discípulos o seguirem, o propósito era a salvação. O propósito é o estabelecimento do reino. E o Senhor Jesus continua nos guiando. E Ele deve ser o nosso referencial. Nós devemos segui-lo. E nós seguimos ao Senhor Jesus por intermédio da sua palavra, por intermédio dos cultos públicos, por intermédio do ensino bíblico, por intermédio da oração. Jesus continua nos guiando rumo aos seus propósitos. E os seus propósitos são propósitos de salvação. Às vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos. Nós queremos seguir os nossos próprios propósitos. Mas não é assim que funciona. Ele é Senhor. E se Ele realmente nos salvou, eu quero crer que sim. Se você tem essa certeza absoluta que é dada pelo seu Espírito, então nós precisamos ter Jesus como nosso guia e referencial. Segunda lição: Jesus continua nos causando perplexidade, isto é, admiração e medo, esse mesmo sentimento. Aos homens, então, nem se fala. As pessoas passam à porta da igreja e ficam, às vezes, amedrontadas. Acham que é um grande perigo estar aqui, é um grande risco estar dentro da igreja. Sabe de uma coisa? Eles estão certos. A Bíblia diz que quem cair sobre esta pedra se desfará. E quem sobre esta pedra cair, e aí fala juízo, será reduzido a pó. Então, fazer parte da igreja de Jesus, uma vez que nós somos chamados, causa sim perplexidade. Estamos na contramão da história. Estamos fazendo tudo que é contrário ao mundo. Jesus subindo a caminho de Jerusalém, sabendo que todo mundo odeia ele, que ele vai ser morto, que absurdo. Tem que seguir rumo ao contrário. Tem que ir para outro lado. O que ele está fazendo? Que absurdo é esse? Jesus continua nos causando perplexidade, isto é, admiração e medo. Terceira lição: Jesus continua nos chamando à parte e trazendo as suas revelações. Eu quero crer que há sim revelação, tirar o véu, o Senhor mostrar a verdade da palavra nos cultos públicos. Isso acontece. Por isso nós chamamos o dom da profecia. A palavra profetar é boca de Deus, né? Que é a revelação de Deus, o que Deus fala. Isso acontece. Mas cá para nós, irmãos, você ter um momento íntimo com Jesus, um momento secreto com Jesus, você não tem ideia. É possível que você tenha. Quantas revelações Ele fará para a sua vida, para a vida da sua família. Quanta coisa Deus vai falar no seu coração. Lembro-me do Dr. Shedd, que para mim foi um referencial. E um referencial para os batistas e para todos os cristãos do nosso país, e também missionário americano, conquanto ele tenha nascido na Bolívia, era missionário americano no Brasil. Ele dizia que depois da oração, depois que ele orava, que ele passava tempo na presença de Deus, ele ficava em silêncio. E ele falava o quanto Deus falava ao seu coração. Quantas ideias Deus dava a ele. Às vezes nós estamos vivendo uma certa obtusidade, né, espiritual, porque a gente não deixa Deus falar. Conhece alguém ansioso? Que fala,
Eu tenho estado com algumas pessoas assim, bem ansiosas, né? E aí Jesus põe paz no meu coração e fala assim, hoje você só vai ouvir. Não fala nada. A pessoa fala e fala. Depois, pastor, o senhor é uma bênção. Que bênção, pastor. Obrigado, pastor. O senhor me deu tantas ideias, eu não falei nada. Mas ela já falou, a pessoa já falou perguntas e respostas, Deus já fez tudo. Quando a gente está ansioso, a gente não deixa Deus falar. Mas quando nós nos calamos, Ele traz as suas revelações. E o que Ele faz? Nos chama no íntimo. É você e Deus. Tem nada a ver com o seu relacionamento conjugal. É bom que seu cônjuge nem saiba. Seus pais, seus filhos, nem saibam. É você e Deus. Um encontro secreto. Quarta lição. Jesus continua... Eu não coloquei aí, né? Você não tem aí, né? Você vai editar. Jesus continua nos conduzindo no martírio. Ele estava conduzindo todos no martírio. Ele seria martirizado, mas todos... Alguns diziam que os espectadores que estavam ali estavam vendo assim, e não vai acontecer nada disso. Quando ele estiver lá na cruz de pendurado, ele vai fazer um rebuliço e vai matar os soldados romanos, e ele vai reinar aqui agora, vai derrubar esse governo. Que nada. Ele morreu mesmo. Sofreu até o final. E esse martírio, esse cálice, nós também administramos. Nós também administramos. Não há como ser cristão se você não administrar o cálice do Senhor Jesus, ainda que proporcionalmente não significa nada, porque o cálice que Jesus administrou foi o cálice da ira de Deus. Sabe o que é isso? Eu não sei, mas o pecado de todo mundo, o peso de todo mundo estava sobre Jesus. E aquele sofrimento, aquela agonia, ele chega a dizer, Pai, por que me desamparaste? E realmente o Pai desamparou por amor aos eleitos, por amor aos escolhidos. E então, o cálice da ira de Jesus foi terrível. Mas Jesus continua nos conduzindo a esse cálice quando nós assumimos a verdadeira postura de filhos de Deus. Quinta e última lição. Jesus continua nos confortando, dizendo-nos que no final tudo culminará em triunfo. Essa bênção da esperança é maravilhoso. Irmãos, eu não estou acostumado, na verdade eu tenho evitado, raramente eu tenho visto algum filme, mas no meu tempo, os filmes que eu assistia eram filmes de final ou de finais felizes, aonde o mocinho ganha e o bandido morre. Mas hoje as coisas estão trocadas, né? Os heróis morrem, os heróis perdem. E então o vilão está aí solto. O vilão vai voltar de novo, com mais força, com mais poder. E no meu tempo não era assim. Quando fizeram um filme, né, com um sonho americano, a ideia era essa, né? O final feliz é a vitória, é o triunfo. Mas na palavra de Deus, o final é triunfo. O maior sofrimento que você esteja passando, por mais que seja amargo, né, o cálice que você esteja administrando, o final é triunfo, porque Jesus diz, 3 dias depois, ele, falando de si mesmo na terceira pessoa singular, ele, o Filho do Homem, ressuscitará. Que bênção! A ressurreição valida a igreja, valida a nossa fé, valida o nosso testemunho, valida você acordar cedo, se preparar, tomar um banho, tomar um café e vir para a igreja, valida você falar do amor de Deus, testemunhar da fé. A ressurreição valida tudo o que tem de bom no mundo, porque tudo que tem de bom no mundo vem somente
de Deus. Amém? Curva a sua fronte, fecha teus olhos. Pai de amor e de imensa bondade, louvado e exaltado seja o teu nome. Graças nós te damos pelo teu grande amor. Graças nós te damos por tuas grandes misericórdias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido. O Senhor é o nosso pastor e podemos dizer, como salmista, nada nos faltará. Obrigado, Senhor Deus, por fazermos parte do seu rebanho e pela alegria que o Senhor nos concede, a bênção, o privilégio, a honra de estarmos sendo guiados pelo Senhor. Tenha compaixão de nós, não permita, ó Deus, que o nosso coração endureça, não permita que sejamos negligentes, não permita que percamos o foco de estarmos sendo seguidos pelo Senhor. Dá-nos a tua paz, continue nos abençoando nesta manhã, a fim de que teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.